O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou a suspensão imediata da investigação sobre moradores que removeram corpos de uma área de mata nos complexos do Alemão e da Penha. O episódio ocorreu após uma mega operação policial no Rio de Janeiro, no final de outubro. O STF publicou a decisão ontem. O documento obriga ao delegado responsável a explicar em até 48 horas os motivos que levaram à abertura do inquérito. Horas. Se teve uma pessoa que foi morta no confronto com o policial e estava de uma forma e qualquer um de nós altera a cena do crime ou do suspeito, seríamos investigados. Eu estou errado, André? Não, não está errado, isso é mais um absurdo. Veja só, primeiro, o STF não é o Moraes. Né? Então, só para a gente não perder o óbvio. Né? Então, o Moraes não pode sair fazendo tudo em nome do STF, como se o STF fosse. Segundo, que o STF não tem legitimidade nenhuma para se intrometer em inquérito da Polícia Civil de um Estado. Então, essa é outra questão. A incompetência, é isso? É incompetência. O termo, ele não tem competência para aquilo. Não tem competência. Nem competência no sentido de legitimidade e nem competência no sentido de conhecimento. Né? Porque vamos dizer que as decisões do Moraes, elas são incompetentes lato sensu, né? Não estrito sensu. É abrangente a incompetência dele. Inclusive linguística, né? Que ele também não sabe escrever em português. Sim. É bom. Mais, exclamações, caixa alta e assim por diante. Mas o ponto é o seguinte, o ponto é o seguinte, a gente tem uma incompetência do Moraes para falar em nome do STF, uma incompetência do STF para se meter ou se intrometer no inquérito da Polícia Civil e o ponto que me chama a atenção é o seguinte, ainda que a competência houvesse do Moraes ou do STF para se intrometer, qual o problema? Qual o problema de fazer essa investigação? Ao que se tem notícia, a investigação da Polícia Civil é o seguinte, nós todos nos lembramos, inclusive divulgamos isso aqui no programa, corpos perfilados, sim, um atrás do outro, todo mundo de cueca. Sim. Eu acho, tá? Assim, acho que as pessoas não andam na rua de cueca, né? Então, civis não andam na rua de cueca e nem combatentes de facção combatem de cueca. Me parece que fica difícil, não sei onde eles colocam o fuzil se combatem de cueca, não é? Então não dá para acreditar que eles estavam de cueca. Ou, portanto, a suspeita, e nem morreram perfilados. Eu acho que ninguém morreu do ladinho do outro. Então eles foram colocados ali. Isso é fato. Eles tiveram as suas roupas tiradas. Isso é fato. E aí vem a suspeita de que eles estavam camuflados e que, portanto, aquela cena deles perfilados de cueca era uma maneira de montar a cena para a imprensa pós-operação. É esse o inquérito. Isso. Qual é o problema disso ser investigado? Quer dizer, o Moraes ele não quer que se descubra que aquelas pessoas, por acaso, eram faccionadas? Ou o Moraes quer ter a única possibilidade de se narrar o fato? Quer dizer, a única narrativa é a dele? Ou ele não quer que se chegue à verdade, a uma verdade inconveniente de que aquelas pessoas não eram civis? Porque se o Moraes não quer que a gente descubra que aquelas pessoas que foram mortas eram bandidos, parece que o inquérito dele já tem uma conclusão feita, um vício de origem, que é acreditar que aquelas pessoas eram inocentes. Ué, se eu não posso investigar que elas eram bandidas, então eu estou pressupondo de que elas eram inocentes. O inquérito do Moraes é viciado e esse me parece, então, uma atitude dele para blindar a possibilidade de que a Polícia Civil chegue a uma conclusão diferente daquela que o próprio Moraes quer chegar. Então, assim, tem uma questão formal, portanto, de legitimidade, tem uma questão aqui de mérito, que é qual é o problema dessa investigação ser feita. Agora, é interessante, se nós temos ali pessoas da própria comunidade filmando, né, mostrando, e hoje a tecnologia traz, né, pelo reconhecimento facial, quem são essas pessoas? Por que mesmo um morador da comunidade estaria ali cortando as roupas, né? Essa pessoa... Por quê? O que levou, Luiz? Essa pessoa está cortando uma roupa para proteger o morto ou para realmente esconder, né, uma verdade? E quem quem são estes que estão cortando a roupa? Que ligação que tem com o crime organizado? Então percebe que o que nós estamos vendo é que o próprio Estado, leia-se STF, não estou falando o nome do cidadão, o próprio Estado quer ocultar verdades. Talvez o que disse bem o Marcília, verdades inconvenientes. Porque durante a pandemia,
nós tivemos um ministro do STF proibindo ações na favela, proibindo até helicópteros sobrevoar a favela. Depois nós tivemos um ministro da Justiça visitando um complexo. Nós tivemos um candidato que vence as eleições com um boné de facção criminosa. E agora nós tivemos esse episódio que foi extremamente bem sucedido, porque não morreram ali cidadãos, nenhuma criança, nenhuma dona de casa, nenhuma senhorinha vestindo ali uma roupa de cozinheiro. Não, morreram cidadãos que estavam todos pelados no meio da rua. Olha, estava todo mundo jogando pelada, mas de cueca, né? Foram os que morreram, os caras que estavam jogando futebol de chinelo de dedo e cueca. Mas eu mesmo participei de entrevistas para a TV de Chile, da Colômbia, da Venezuela, que sai da Colômbia, da Argentina, um monte, e a pergunta sempre é, mas vocês não viram que tem uma quantidade enorme de corpos, uma do lado do outro? Porque era o que chegava. Agora, hoje, com o celular, eu tenho certeza absoluta que muitos dos moradores, quando encontraram esses corpos, filmaram. Por que não são buscados, então, esses? Dá para ver pela geolocalização quem estava no morro nesse momento, na selva atrás. Segré, sabe o que me preocupa? Dentre as determinações do Moraes, eu peço desculpas se eu não tiver, isso não corresponder, mas é o que está nas notícias de jornal. Dentre as determinações do Moraes, existe aquela que ele está recolhendo, exigiu o recolhimento das câmeras corporais dos policiais. Olha que coisa curiosíssima. Pelas câmeras corporais, todas aquelas narrativas de que aqueles corpos que estavam nus ficaram nus por alguma razão, mas que têm o objetivo de esconder que eles estavam camuflados, que eles estavam vestidos como soldados do crime, ou seja, esconde. Mas pelas câmeras corporais vai estar muito claro a identificação daqueles indivíduos vestidos de acordo com aquilo que se espera de um soldado do crime, ou seja, não eram inocentes. E até essas filmagens que estão ali para mostrar os corpos nus é para tentar de alguma maneira dizer que eles foram vítimas de algum massacre, que foi a matança, que é aquilo que o presidente da República falou, que é uma mentira e é uma parcialidade. Onde que está a minha preocupação? Eu peço a Deus, não tem mais a quem pedir, que essas câmeras, elas mostrem as imagens, ou que não aconteça nenhum vírus, alguma coisa, que as câmeras quebrem, que as câmeras foram falhadas, que não tem mais do que as imagens das câmeras foram utilizadas numa fita por uma questão contratual. Porque ali é que você simplesmente vai se jogar por terra qualquer narrativa de que aqueles indivíduos eram cidadãos comuns. Eles não eram cidadãos comuns. Eram criminosos e eles estavam vestidos como soldados do narcotráfico. Ponto final. As câmeras corporais demonstram isso. E o Alexandre de Moraes vai dançar se isso for revelado. Eu queria ainda insistir nesse ponto, que veja só, olha só, o Moraes, tá? De novo, vamos passar por cima da questão de que ele é incompetente para fazer o que fez. Mas foi muito bom. Em todos os sentidos. Mas, vamos lá. Ele está pressupondo que a polícia... Porque ele não pediu... Não é que ele chegou e falou assim, interessante essa investigação que está sendo feita, só que como eu estou já fazendo aqui, eu vou centralizar essa investigação em mim. Não foi isso que ele fez. Não foi isso que ele fez. Ele mandou suspender. Ele paralisou as investigações e pediu que o delegado... Mandou que o delegado em 48 horas desse explicações. Como se fosse um moleque o delegado. Então, em primeiro lugar, ele pressupõe com isso que a Polícia Civil vai fazer um inquérito e ter uma conclusão mentirosa sobre os fatos. Ou ele é que... Veja, não tem como escapar. Ou ele vai ter no seu próprio inquérito uma conclusão mentirosa, ou ele acredita que a Polícia Civil é que vai mentir. Alguém vai mentir. Por que uma investigação não pode se somar a outra? Porque, veja, se você está fazendo um bom trabalho e eu também, eu vou te pedir para a gente somar os trabalhos. Óbvio. Se eu paraliso o seu, é óbvio que eu estou pressupondo sem saber que você vai mentir. Ou estou querendo mentir e sei que você não vai. Não tem jeito. O Marcília, mas o delegado pode não respeitar essa ordem? Pois é, aí essa é outra coisa. É necessário, acho que é necessário, que os delegados... Veja, o Moraes está se intrometendo em tudo. Ele já deu ordem para esse delegado se manifestar em 48 horas, ele na DPF mandou o Ministério Público se manifestar, mandou o governador se manifestar, mandou a Defensoria se manifestar, mandou até o TJ do Rio de Janeiro se manifestar. Mandou todo mundo se manifestar. Pediu explicações a todo mundo. É hora
É hora das autoridades começarem a dizer não para o Moraes. É hora das autoridades começarem a dar respostas ao Moraes dizendo o seguinte: Moraes, meu querido, não é da sua conta. Eu não devo explicações a você e essa ordem é ilegal e ordem ilegal não se cumpre. Tá na hora de dar um basta. Tá na hora das autoridades começarem a dizer não para ordens ilegais que partem do STF. Aonde que isso vai chegar? Mas será que alguém vai ter essa coragem de falar Mas isso? se não vai ter essa coragem de falar isso, não dá para essas pessoas serem também uma alternativa para o ano que vem. Com nas certeza. eleições. Com Ou os certeza. políticos se colocam agora de forma corajosa, ou para que eles servirão no ano que vem? Pois é, então eu acho que aí tem um ponto, né? A questão da coragem, né? Eu acho que realmente, que é o que falta pro Brasil hoje, é uma coragem. A gente está desenhando aí o cenário para o ano que vem, 2026. E o que a gente assistiu no Rio de Janeiro foi uma cena meio Bukele. Eu acho que aí tá o ponto, né? O Brasil precisa buquelizar. Nós vamos vencer uma eleição quando nós entendermos que o que precisa ser feito no Brasil é uma verdadeira faxina. E temos muito o que aprender com El Salvador, porque o Brasil está hoje dominado. Todas as cenas dominadas pelo crime organizado.